Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estar junto com vocês em mais uma quarta-feira, mais uma quarta com Deus. E dessa vez no início de um novo período. Nós começamos o ano de 2022 agora, mas eu tenho a mais absoluta certeza que, tal como foi em 2021, Deus usará as nossas quartas-feiras, as nossas quartas com Deus, como um veículo para abençoar a sua vida e para abençoar a minha vida, como Ele tem feito no último ano. E não poderia ser diferente. É o momento em que nós estudamos a palavra dele, em que nós abrimos nosso coração para ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. E sempre que nós fazemos isso, meus irmãos, Deus fala conosco de maneira poderosa. Mas antes de trazer a reflexão dessa noite, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco durante todo o nosso dia, Pai. O Senhor preenche todos os momentos da nossa vida. O Senhor fala conosco enquanto estamos felizes. O Senhor fala conosco enquanto estamos tristes, Pai. E tudo isso através da sua santa, poderosa e transformadora palavra, Deus. E nós somos gratos a ela, Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque nos forneceu ela de maneira tão graciosa, Pai. Nos forneceu ensinamento, nos forneceu sabedoria, Pai. E ela está diante de nós, Pai. Nós só precisamos buscá-la, Pai. Nós só precisamos folhear suas páginas, ler os teus santos ensinamentos, Deus. Então, Pai, que o teu Espírito Santo encha, Pai, o nosso querer, encha o nosso coração, Pai, para que nós cada vez mais tenhamos ânimo e vontade para buscar a tua sabedoria, Pai, para ler a tua palavra, para estar em comunhão contigo, Senhor. Deus, fale conosco poderosamente nessa noite, que nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, Pai, no dia de hoje, como tem sido todos os dias na sua presença, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a reflexão que eu trouxe essa noite, a breve reflexão que eu trouxe essa noite, ela remonta aos meus últimos dias do ano de 2021. Eu me lembro que tinha passado o Natal, nós estávamos na semana seguinte ao Natal, eu não me lembro exatamente se era uma terça, uma quarta-feira, mas eu me lembro exatamente que nós estávamos no nosso horário de almoço tradicional. Era por volta de meio-dia e meia, eu estava com a minha esposa na sala, e eu me lembro de ter acessado um portal de notícias, um famoso portal de notícias, e eu me deparei com uma matéria que me chamou muita atenção, no sentido negativo. E essa matéria ela dizia respeito a uma minissérie, eu não sei exatamente o que ela é, da Rede Globo de televisão. E eu gostaria, antes de compartilhar o título dessa matéria com vocês. Assim dizia a matéria de capa. Lua é uma personagem dessa minissérie. Está cada vez mais confiante, do primeiro book rosa ao sexo a 3. Ao ler essa matéria, de cara isso me chamou a atenção. E a gente vai conversar sobre isso essa noite. Primeiro, eu não sabia exatamente o que era o book rosa. Eu tinha uma noção, mas eu não sabia exatamente o que essa expressão significava. E pesquisando o significado dessa expressão, de maneira muito simples, ela significa pessoas que se prostituem, mulheres propriamente, porque o book rosa diz respeito a mulheres, que se prostituem em busca de benefícios na sua profissão de modelo ou de atriz. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi ver que essa minissérie, novela, Verdades Secretas, é um sucesso absoluto de audiência no Brasil. E considerando que o Brasil é tido como um país majoritariamente cristão, ou seja, estima-se que 80% da nossa população se afirma cristão, é de se estranhar que uma novela dessa tenha essa quantidade de telespectadores, o que para nós já é uma verdade indigesta. Nós precisamos repensar o conteúdo que nós estamos consumindo, ou nós precisamos repensar a fé que nós dizemos ter. As duas coisas não são compatíveis, meus irmãos, e a gente precisa encarar essa realidade de frente. Mas voltando propriamente à matéria em si, eu não a li, mas só o título dela, para mim, já foi algo aterrador. Por quê? De novo, Lua está cada vez mais confiante, do primeiro book rosa ao sexo a 3. Queridos,
a suposta confiança dessa jovem, a suposta vitória dela, foi retratada como a capacidade de se prostituir, chegando ao ponto de ter relação sexual com mais de uma pessoa para que ela tivesse benefícios na sua profissão. E isso foi apontado pela matéria como uma vitória da sua confiança. Ou seja, essa jovem, ela se superou, ela ultrapassou seus limites, ela encontrou força, ela descobriu a sua personalidade, ela se tornou uma pessoa confiante. Do book rosa ao sexo A3. E isso para mim foi muito aterrador. Ler esse título foi muito aterrador. Ver como a sociedade que nós estamos inseridos hoje retrata a nossa confiança. Eu me lembro que imediatamente após eu ler isso, eu comecei a digitar no computador um texto que eu pretendia enviar para os adolescentes da nossa igreja. E eu o fiz. Eu digitei um texto fazendo uma reflexão sobre esse título, uma reflexão dentro de todas as minhas limitações espiritual e sociológica, de tudo que estava retratado nesse texto, e enviei para os meus adolescentes, para os adolescentes da Primeira Igreja Batista de Pado. E eu me recordo que assim que eu enviei esse texto, eu tive uma vontade muito grande de compartilhar essa mensagem no Quarta com Deus. E de novo, isso tem 10 dias, isso foi aproximadamente 10 dias atrás. Mas essa é uma mensagem que, independente do tempo dessa matéria, ela se faz viva hoje em dia, meus irmãos. Por quê? Porque essa matéria ela deixa claro para a gente que os valores pelos quais o mundo advoga hoje, os valores que o mundo defende hoje, não poderiam estar mais longe dos valores do reino, dos valores propostos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. E às vezes a gente pode ver uma matéria dessa num portal de notícia qualquer e achar que é uma coisa comum, que é uma coisa irrelevante. Só que não é uma coisa irrelevante, meus irmãos. Quando nós vamos lá no início, literalmente no princípio, na formação das bases, nós vamos ver Deus criando o homem. No capítulo 1 de Gênesis, na criação, no Bereshit, no início de todas as coisas. Quando no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia nos afirma: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Aqui nesse versículo, meus irmãos, nós encontramos aquilo que nós chamamos de Imago Dei, a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então, os nossos princípios, os nossos valores, eles estão fundamentados no início de todas as coisas. Eles estão fundamentados na base do mundo, eles estão presentes no capítulo 1 de Gênesis. Lá se institui todas as nossas bases, todos os nossos pilares, todas as nossas características, toda a nossa moral, tudo aquilo, toda a nossa ética, tudo aquilo que nós deveríamos ser. E por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. Então existem valores absolutos, meus irmãos. A gente não pode se iludir achando que nós construímos os nossos valores, nós construímos as nossas características. Não, isso é uma inverdade diabólica que se entrou no meio dos cristãos, no meio da igreja, de que nós somos construtos sociais, de que nós somos aquilo que o nosso meio nos entrega. É justamente essa verdade que a matéria presente no portal de notícia nos apresenta. Essa é a confiança demonstrada pela personagem Lua. Por quê? Imagino eu que provavelmente era uma menina tímida, uma menina reclusa, uma menina sem confiança, mas que a novela retrata que a vitória na vida dela foi superar essa timidez, fazer um book rosa, ou seja, se prostituir em detrimento da sua moral para se beneficiar profissionalmente. Essa é a verdade que o mundo afirma hoje em dia. Essa é a verdade que o mundo diz: seja quem você quer ser. Todos esses valores da sociedade judaico-cristão, todo esse aprisionamento da sociedade judaico-cristão não podem te segurar,
não podem oprimir a sua personalidade. É isso o que o mundo diz. Seja quem você verdadeiramente é, expresse aquilo que você verdadeiramente é, não se prenda a dogmas, não se prenda a valores arcaicos, valores retrógrados. Seja livre, se liberte, almeje sua profissão em detrimento do seu moral, almeje a sua profissão em detrimento da sua família, seja forte, tenha personalidade, seja uma vencedora. Queridos, isso é tão diabólico, mas tão diabólico. E percebam comigo que o mundo secular hoje ele já não está mais importando, já não se importa mais em atacar os nossos dogmas, em atacar as nossas crenças. Não, eles vão na base, eles vão em Gênesis 1. O que o mundo tenta destruir hoje já não é mais o nosso dogma, já não são mais as nossas atividades litúrgicas, não. O que o mundo tenta destruir hoje é a sua essência, é a sua imago Dei, é a sua imagem do Deus soberano sobre todas as coisas. É a sua característica, é a sua base, é a sua moral que não pode ser negociada. Porque quando o mundo atribui confiança, personalidade forte em características tão negativas, tão depravadas quanto a prostituição, o mundo não está atacando mais os seus dogmas. O mundo está atacando a sua essência enquanto cristão. O mundo está atacando a sua base, ele está te destruindo por dentro. Ele está tirando a sua personalidade. Então, assim, quando nós vemos o mundo hoje, como o mundo funciona, através dessa falsa liberdade, dessa falsa prometida liberdade, nós vemos que ele não te aprisiona em grades de ferro. Ele não te aprisiona em prisões tradicionais. O mundo hoje ele te aprisiona em prisões morais e em prisões espirituais. O mundo hoje, o que ele tenta fazer é te separar o máximo possível da imagem que Deus projetou para a sua vida e para a minha vida. O que o mundo nos apresenta hoje são pessoas como a lua. Pessoas que buscam em si mesmo e não em Deus motivos de superação. E, meus irmãos, não nos enganemos. Quando nós tentamos nos superar através das nossas próprias forças e das nossas próprias características, nós caminhamos cada vez mais rápido para o abismo. O abismo da moral destruída, o abismo da desilusão, porque a derrota certamente virá, o abismo da ausência de Deus nas nossas vidas, a escuridão promovida pela distância do nosso Senhor. Se nós formos para a Bíblia, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver, por exemplo, em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, a célebre frase de Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, a confiança ela não pode estar nas suas próprias características. Negue as suas próprias características. A sua confiança ela está unicamente em Deus. A sua confiança tem que estar unicamente em Jesus, não em você próprio. Se você depositar a sua confiança na sua própria natureza, nós teremos um cenário como a da Lua. Através da visão do mundo secular, uma personalidade forte, uma pessoa confiante, uma pessoa que não precisa da ajuda de Deus, uma pessoa que não precisa da ajuda de ninguém, uma pessoa que se prostitui para ter benefícios na sua profissão. Uma pessoa que, contrariando os valores de Deus no matrimônio, onde o homem e a mulher se tornarão uma só carne, é uma mulher que se deita com dois homens ou um homem que se deita com duas mulheres. Percebem, meus irmãos, que as bases vão sendo destruídas, que as bases são corrompidas pela ideia de personalidade forte e confiança que o mundo apregoa para cada um de nós. Outra coisa me chamou muita atenção é que, aparentemente, nessa novela Verdades Secretas, todas as pessoas são muito jovens e muito bonitas. E, queridos, de novo, não sejamos inocentes. Existe um propósito para toda obra maligna nesse mundo. Nada é por acaso. Nós não estamos lidando com forças ignorantes, com forças burras, sem imaginação. Não. Satanás é astuto.
quando nós nos deparamos com esse tipo de material, nós não estamos lidando com um tipo de material jogado ao léu, seja o que for, alguma coisa sem propósito. Não. A partir do momento em que nós vemos jovens, bonitos, na flor da idade, saudáveis, mas que compartilham de uma vida de luxúria, uma vida de sexo sem responsabilidade, um consumo desenfreado de drogas, uma vida literalmente de prazeres mundanos, é um convite para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Aquilo não é sem propósito. Essa narrativa que o mundo nos apresenta de uma juventude liberta, de uma juventude sem, de novo, as correntes da cultura judaico-cristã, das nossas culturas, daquilo que Deus instituiu no fundamento de Gênesis 1, daquilo que Jesus tão carinhosamente nos ensinou, daquela moral que formou as bases da nossa sociedade ocidental. Meus irmãos, a cultura judaico-cristã, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, fundaram os valores de toda a nossa sociedade ocidental. Toda a nossa ética, toda a nossa moral, todos os nossos valores familiares vieram do cristianismo, vieram de Jesus, vieram do Gênesis, vieram do propósito da criação de Deus. Isso não pode ser tratado com indiferença no mundo em que vivemos hoje. Essa construção magnífica de Deus, a sua criação, ela não pode ser vista fora do padrão proposto pelo nosso Senhor. Não pode, isso é diabólico. Uma coisa, por exemplo, que para mim é muito real nos dias de hoje, é que se nós voltarmos, por exemplo, em Simone de Beauvoir, o nome mais influente, mais forte do movimento feminista hoje, na sua grande obra, grande, né, entre aspas, de acordo com a nossa cosmovisão, quando Simone de Beauvoir diz no seu livro O Segundo Sexo que ninguém nasce mulher, a pessoa se constrói mulher. Percebem, meus irmãos, a maldade contida nessa frase, a quantidade de ação diabólica presente nessa frase? Simone de Beauvoir está falando para você, minha irmã, que você não nasce mulher, você se constrói mulher. Meus irmãos, se formos em Gênesis 1, criou Deus o homem e a mulher, homem e mulher os criou. Como é que vocês não nascem mulher? Como é que vocês se constroem mulher? Como é essa construção? Percebem que essa construção, o que Simone de Beauvoir está querendo dizer é que você sai do controle de Deus na sua vida, ou seja, você não nasce de acordo com o que Deus deseja que você nasça, mas que você se constrói através da sua própria força. Percebem, meus irmãos, a maldade contida nessa frase? Ela quer retirar o controle de Deus da sua vida, ela quer tirar o propósito de Deus na sua vida e colocar o controle tão somente nas suas mãos. E, meus irmãos, as suas mãos são mãos de pecadores. As minhas mãos são mãos de pecadores. Nós precisamos ter consciência disso. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Capítulo 2, versículo 20 da carta aos Gálatas. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quem vive em mim é Cristo, a minha personalidade é Cristo, a minha construção é Cristo, quem determina os meus passos é Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem tem que definir o molde da sua vida, meus irmãos, quem tem que definir o padrão ético e moral da sua vida é Cristo, não é você. Se você tomar as rédeas da construção moral e ética da sua vida, me desculpe, você vai abismo abaixo, porque a nossa natureza é caída. Nós desejamos coisas ruins, a nossa carne é limitada. Por isso nós olhamos para o alto. Por isso nós dependemos de Deus para a construção da nossa personalidade. Por isso nós dependemos de Deus para que Ele firme em nossos corações os valores absolutos da sua moral. Daquilo que nós somos, homem e mulher, Deus criou. Daquilo que nós seremos, dos ensinamentos de vida de Jesus, da forma com que Ele quer que nós caminhemos.
Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas, não é o padrão proposto pela Rede Globo de televisão exclusivamente e especificamente nessa novela Verdades Secretas, onde a suposta confiança de uma jovem foi a capacidade de se prostituir para alçar benefícios em seu trabalho. Que confiança é essa, meus irmãos? Que confiança é essa que essa jovem achou? Que confiança é essa que o mundo vem vendendo para os nossos adolescentes, para os nossos jovens? Que confiança é essa que foge do controle do nosso Senhor? Nós vimos o próprio Jesus falando, e um detalhe muito importante, em Lucas 9, 23, que nós lemos, é que o versículo começa assim: Jesus disse a todos. Ele não disse aos seus discípulos, ele não disse uma ou outra pessoa especificamente, ele disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue as suas capacidades próprias. Negue a sua confiança própria, a sua confiança tem que estar depositada em mim. Tal como o apóstolo Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E, meus irmãos, eu gostaria de terminar essa mensagem com um conselho. Um conselho não dado por mim, mas um conselho dado pelo aquele que é dito como o homem mais sábio que existiu na terra, obviamente abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, Salomão. Quando ele escreve o Provérbios no capítulo de número 3, versículos 5 e 6, assim diz o provérbio: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meus irmãos, confiem no Senhor de todo o coração, não em vocês próprios. Não nos valores que o mundo defende. Não na destruição da sua identidade. Confie no Senhor. E esse versículo ele termina de uma forma muito confortável para a gente. De uma forma que traz muita tranquilidade, que traz confiança. E ele diz assim: e ele endireitará as suas veredas. É o Senhor, através da sua sabedoria e dos seus ensinamentos, que nos apresenta um caminho reto, um caminho santo, um caminho sim confiante na mais absoluta vitória conquistada na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, que eu e você, que nós tenhamos a nossa confiança depositada no lugar certo, como Salomão nos ensinou. Confie unicamente no Senhor. Ele é digno de toda confiança, não a nossa natureza, não os desejos do nosso coração, não o que o mundo diz que nós devemos fazer. Confie em você mesmo. Você pode ser um vencedor. Nossa vitória está na cruz do Calvário e não nas nossas escolhas individuais, paralelas, nossas falhas escolhas neste mundo. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Espero que tenha falado tão poderosamente ao seu coração como tem falado com o meu, meus irmãos. E assim eu me despeço. Que Deus abençoe cada um de vocês.